E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. O Cruzeiro venceu ontem muito bem o Patrocinense, fez um 4x0 lá do Mineirão, né? Uma goleada que nos garantiu na semifinal do Campeonato Mineiro, 2 gols de William Potker, um de Matheus Barbosa e o outro marcado pelo Jadson. Fechamos a primeira fase em terceiro lugar com 20 pontos e enfrentaremos o América na semifinal. Como o Coelho terminou em segundo na tabela, eles terão a vantagem de 2 resultados iguais. Então, em caso de empate nos 2 jogos ou de uma vitória para cada time com a mesma diferença de gols, quem passa é o time do Lisca. A outra semifinal será jogada entre Atlético e Tombense com vantagem para o clube do Menin. Acredito que serão 2 ótimos jogos na semifinal, justamente porque o América é um time de um nível bem parecido com o nosso, então vai ser um time que não vai ficar na retranca, que vai nos atacar, e o Cruzeiro vai ter que mostrar repertório de jogo para saber segurar o adversário e também para ameaçar os caras, até porque a gente precisa reverter a vantagem. E um aspecto bom dessa reta final de Campeonato Mineiro é que os jogos serão apenas nos finais de semana, e o Cruzeiro também não vai ter confronto nem da Série B, nem da Copa do Brasil nesse meio de caminho. Então o Cruzeiro joga contra o América no próximo fim de semana, treina mais uma semana, joga aí no outro final de semana, se passar para a decisão também terá mais 2 semanas livres, né? É tempo bom aí pro Felipe Conceição ajustar o time, treinar bastante pra gente chegar bem na Série B, que é o que realmente importa. E falando no treinador, o Felipe Conceição destacou a boa atuação na goleada e como isso mostra a força do elenco, que todos os jogadores serão úteis na temporada e têm correspondido bem quando recebem oportunidades, mantendo o mesmo padrão do time. Se tem uma coisa que ninguém pode criticar no nosso treinador é que ele não tem padrão de jogo, né? O time joga sempre numa mesma ideia, numa mesma estratégia tática, mesmo quando ele mudou bastante a equipe, a ideia de jogo ela é sempre a mesma. E a gente precisa que essa ideia funcione na prática porque o técnico não parece muito disposto a mudar. E a partir do momento que os nossos jogadores assimilam bem essa forma de jogar, vão nascer outros desafios, né? Por exemplo, o fato dos adversários também entenderem como funciona o nosso time e aprenderem a marcar. Então o Cruzeiro vai ter que desenvolver outras ideias de jogo, outras formas de atacar o adversário. Ontem a gente viu, por exemplo, algumas jogadas ensaiadas de bola parada, o que é sempre um bom indício, né? E é isso que a gente precisa, ter um time forte, um time competitivo, que consiga terminar entre os 4 lá na Série B. Se for possível chegar à final do Mineiro e ganhar, beleza, mas esse não é o objetivo na temporada. O William Potker foi o nome do jogo, marcando 2 gols e dando uma assistência. Ele que jogou centralizado no ataque na vaga do suspenso Rafael Sobis. Potker se tornou o artilheiro do Cruzeiro no ano com 3 gols marcados e destacou em entrevista após o jogo que a sua estratégia na briga por uma vaga no time é falar pouco e trabalhar bastante. Essa é a melhor coisa que qualquer jogador pode fazer, especialmente quando ele está sendo muito criticado, né? Trabalhar calado e mostrar dentro de campo que merece uma vaga no time e que é uma peça importante. O Potker tinha uma vaga de titular praticamente cativa no time do Cruzeiro desde que chegou, não estava jogando bem, merecidamente saiu do time e agora pode ser que ele retorne, né? Também merecidamente, porque o jogo de ontem que ele fez foi muito bom. E eu, como um grande crítico dele, vou ficar muito feliz se ele conseguir fazer isso toda semana. O Felipe Conceição até citou na coletiva, né, que teve uma conversa com o William Potker e que ele se colocou à disposição para jogar centralizado como centroavante ali, se o técnico assim preferir. Ele que sempre falou que gosta mais de jogar pelo lado de campo, está se mostrando mais produtivo como centroavante. E nesse contexto, o importante é que o cara produza bem. Por mais que ele goste de sair da área, que goste de jogar na ponta, eu tenho certeza que ontem ele foi para casa muito mais feliz do que depois daqueles jogos no início do campeonato em que ele apanhava da bola e perdia um monte de gol. O importante é o time bem. E aí fica a dúvida de como o Felipe Conceição vai ajeitar essa questão para a próxima rodada, né? Porque o Rafael Sobis cumpriu a suspensão, estará à disposição do time, estará de volta, né? E o Sobis a gente sabe que é o titular ali no comando de ataque. Será que o Felipe Conceição vai dar uma sequência pro Potker? Será que ele vai deixar Sobis e Potker juntos e tirar um dos pontas, por exemplo? Enfim, são coisas que aí durante a semana e certamente no próximo jogo a gente deve ter a resposta. A goleada sobre o Patrocinense foi especial pro lateral Giovani, que entrou no segundo tempo e fez a sua estreia no profissional. O jovem se emocionou falando da sua avó Elvira, que faleceu e tinha o sonho de vê-lo jogando aí no time profissional, mas agradeceu a Deus e ao Cruzeiro, dizendo que o dia ficará marcado para sempre. É bacana a gente ver esse outro lado do futebol, né? As histórias que ele proporciona para esses moleques que estão aí correndo atrás de ter
uma carreira, né, de cumprir mesmo esse sonho de virar jogador de futebol. O Giovani, eu estava até dando uma olhada aqui na trajetória dele, ele é um cara que chegou ao Cruzeiro no ano passado, em 2020, já passou lá pelo futebol paranaense, teve na base do Palmeiras, teve em Portugal, ele tá vivendo esse sonho aí e ontem teve a primeira vez, né, essa experiência de jogar profissionalmente. Para uma estreia eu acho que foi uma partida boa, né, ele fez ali o feijão com arroz na parte defensiva, no finalzinho deu até aquele chute que o goleiro defende e na sequência, né, tem o cruzamento do Potker e depois o gol do Jadson. Então assim, acho que foi legal, tomara que o Giovani consiga se provar uma boa alternativa para o Cáceres, porque aí o Cruzeiro não vai precisar contratar outro lateral direito, né, e na pindaíba que a gente tá, quanto mais solução a gente achar dentro do elenco, melhor, porque dinheiro não tem. E já que eu falei no Jadson, o volante entrou no segundo tempo e marcou um belo gol para fechar o placar. Após a partida, ele disse que mais importante que o gol é a forma como todo o grupo tem encarado o trabalho, com seriedade, união e buscando evoluir. O Jadson tá entre os jogadores desse elenco que tem um dos desafios mais complicados, né? Que é conseguir reverter uma imagem negativa que foi construída durante os primeiros anos da passagem dele. Ele chegou no Cruzeiro em 2019, que foi um ano ruim, um ano de rebaixamento. Ele era reserva, não jogava tanto assim, mas acabou sendo indiretamente envolvido naquele episódio da saída do Rogério Ceni, né? É o Jadson que joga improvisado na lateral direita para não jogar o Edilson, aquela partida contra o Internacional, e das vezes que ele entrou em campo, seja jogando no meio campo ou improvisado, ele realmente não jogou bem. Então hoje a torcida tem uma visão muito negativa dele. Não pelo aspecto profissional, que ele me parece ser um cara muito correto, um cara que se esforça muito, mas tecnicamente é um jogador realmente que se mostrou até agora muito fraco e muito limitado. O gol ontem foi maravilhoso, e não é porque ele fez um golaço que ele vai virar um puta jogador agora, né? Foi um gol muito bonito e tomara que ele consiga nesses últimos meses de contrato se provar uma peça útil. Hoje ele é um cara que concorre diretamente por posição com o Matheus Barbosa, né? O Felipe Conceição já deixou bem claro isso, e tomara que ou o Jadson ou o Barbosa alguém se firme, né? Porque a gente tá precisando que esse time funcione de uma forma mais efetiva, como aconteceu ontem, marcando 4 gols, e a gente precisa que alguém dê certo. Não importa quem, não importa como, a gente precisa que o time coletivamente funcione bem, e ontem, ironicamente, 2 jogadores tão criticados acabaram fazendo gols. Um detalhe que passou batido no balanço financeiro que foi divulgado na última semana envolve o meia Tony Anderson. O Super Esportes que lembrou isso numa reportagem que o Cruzeiro recebeu 2,5 milhões de reais pela venda dos 20% dos direitos econômicos que ainda tinha sobre o atleta. E o balanço não informou detalhes da negociação, nem quando ela foi fechada, muito menos para qual clube o jogador foi efetivamente vendido. Apenas que durante o exercício de 2020 o Cruzeiro recebeu 2,5 milhões de reais referentes aos 20% do Tony Anderson. Provavelmente quem comprou o jogador foi o Red Bull Bragantino, né? Porque foi quem comprou o Tony Anderson junto ao Grêmio. E aí tem uma discrepância com relação aos valores pelo seguinte: o Bragantino comprou 35% do passe dele junto ao Grêmio por um valor de 13,5 milhões de reais e comprou 20% do passe junto ao Cruzeiro por apenas 2,5 milhões, né? Tem uma grande diferença aí no percentual e nos valores em si. É claro, foram negociações individuais e o Grêmio tinha também o direito federativo, né? Então é natural que o Bragantino pague mais por um percentual maior e porque ele estava registrado no Grêmio. Mas ainda assim foi muito diferente, né? 20% 2,5, 35% 13,5 milhões. Acho que faltou um pouquinho mais de habilidade do Cruzeiro para receber mais dinheiro. Mas não tem como voltar no passado, então o que a gente pode resumir é o seguinte: o Cruzeiro não tem mais nada de direito sobre o Tony Anderson. Ele é atleta do Red Bull Bragantino, não tem mais nenhum vínculo com o Cruzeiro e ele tá lá emprestado no Bahia nesse momento pelo Bragantino. Lá no Bragantino também ele não teve uma boa temporada. E para fechar, Cruzeiro e Adidas anunciaram nessa segunda-feira os uniformes de goleiro da temporada. O fardamento principal será na cor vermelha com detalhes em verde e branco. A marca escolheu justamente o dia 26 de abril para fazer esse lançamento por ser conhecido como o Dia do Goleiro e usou aí nas peças de divulgação os 4 goleiros do time principal: Fábio, Lucas França, Vitor Eudes e Vinícius, além do goleiro do Sub-20, que é o Denivis, e da goleira do time feminino, que é a Mari Camilo. O uniforme alternativo dos goleiros também já está disponível para venda no site da Adidas e será num tom de azul mais claro, com os desenhos similares ao uniforme principal. O preço das camisas é muito parecido com a dos jogadores de linha: R$ 280 a camisa vermelha e 250 essa azul claro. Eu achei as camisas muito bonitas, eu só acho que a ideia foi um pouco contrastante com essa questão de centenário, que tem um certo ar de solenidade, né? Aí o Cruzeiro vai lá e lança para os jogadores de linha uma camisa bem sóbria, bem simples,
com o detalhe da bandeira da Itália e tudo mais, tons de dourado. Eu tava esperando que a camisa de goleiro fosse dourada com azul. Eu realmente imaginei que o Cruzeiro iria inverter a paleta, digamos assim, e o Fábio, acho que em 2009, né, ele jogou com uma camisa dourada muito bonita, mas eles acabaram optando por essa camisa diferente, né, com esses rabiscos aí, que eu acho de fato que ficou bonita, não achei feia não, tá? Só que o pessoal do Cruzeiro, os goleiros, vão ter que tomar cuidado, né, se manter em forma, porque se alguém tiver meio gordinho vai ficar parecendo uma melancia gigante. O maior problema da camisa, assim como toda camisa que é lançada por qualquer clube de futebol, de qualquer empresa fornecedora, é o preço, né, muito caro. Quem sabe aí, né, no final do ano ela fica num preço mais aceitável que dê pra gente comprar. Mas enfim, pra quem tiver afim, já tá disponível para venda online e deve estar à venda em algumas lojas em breve também. E encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!